Se você ama séries de comédia, com certeza se emocionou ao ver o apartamento de Mônica vazio no último episódio de Friends. Contudo, as pessoas ficcionais que frequentavam este local podem ter deixado um vazio gigantesco no AP e também em todos nós. Reflita, será que Friends te deixa triste e você nunca reparou? Em janeiro de 2014, a Vice fez um texto polêmico sobre a série de comédia mais popular dos últimos anos. Ao rotular Friends como um seriado coxinha e chamar os fãs da atração de idiotas neuróticos e egoístas, a plataforma de conteúdo ganhou apoio dos haters da série e críticas dos que ainda amam o programa. Mas a Vice tinha razão? Bem, o texto tem pontos interessantes, como o fato dos apartamentos estarem localizados em regiões incompatíveis financeiramente com a realidade dos personagens. E isso pode causar tristeza em você. Já já falamos mais sobre. No entanto, os autores são apocalípticos e exagerados demais. Só que vamos respeitar. Afinal, trata-se de um material opinativo, assim como os nossos, boa parte das vezes. Por aqui, não vamos tentar analisar as possíveis neuroses e idiotices dos fãs de Friends, e sim a tristeza que a série pode ter causado neles. Isso sim pode ser um pouco neurótico. Antes de tudo, é válido ressaltar que estamos falando de muitos fãs. Basta ver os dados para comprovar que, goste você ou não, Friends é uma das séries mais bem-sucedidas de todos os tempos. Em 10 anos de exibição, foram feitos 236 episódios, divididos em 10 temporadas. No total, 5.280 minutos roteirizados por 51 pessoas e comandados por 28 diretores diferentes. O episódio de estreia da série foi ao ar em 1994 e teve 22 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Já no episódio final, em 2004, a audiência foi de 52,5 milhões de norte-americanos, mais que o dobro. Esse crescimento da audiência aumentou também o salário dos 6 protagonistas. Se na primeira temporada cada um recebia $22 mil por episódio, na última eles já estavam com um salário de $1 milhão. E é bom ressaltar que todos brigavam por terem salários iguais, sem machismo ou ataque de estrelismo. Ganhando $1 milhão por episódio, não tinha como os atores não ficarem satisfeitos. E isso refletia no público. A satisfação dos fãs fica clara pelos índices de Friends nas plataformas de avaliações. No IMDb, a média de aprovação das 10 temporadas é de 89%, enquanto no Filmou é de 94% e no Rotten Tomatoes chega a 95%. Além disso, foram 62 indicações ao Emmy, com 6 vitórias, incluindo Melhor Série de Comédia do ano de 2002, uma conquista no Globo de Ouro e outros 57 prêmios de cerimônias variadas. Todos esses fatores justificam a Netflix gastar anualmente cerca de $100 milhões para manter Friends no catálogo, pouco menos do que o custo de produção de The Crown, uma das séries originais mais caras da empresa. A partir de 2020, contudo, Friends deve migrar para outra plataforma de streaming, a HBO Max da Warner Media, que pagou mais de R$1 bilhão para adquirir os direitos de exibição. Já entendemos e comprovamos que milhões de pessoas amam o seriado de David Crane e Martha Kauffman há décadas. Mas por que isso acontece? Obviamente, por causa das boas piadas, dos personagens bem desenvolvidos, das ótimas atuações, das reviravoltas narrativas e também por ser uma sitcom extremamente fiel ao estilo criado por Cal Freund, o diretor de fotografia responsável pelo clássico expressionista Metrópolis, criou um visual de I Love Lucy, sitcom no qual a cena era filmada por 3 câmeras, uma central e 2 laterais em close-up.
Isso foi replicado posteriormente em inúmeras séries do estilo, incluindo Seinfeld, Cheers, Dias Felizes, That 70 Show e, claro, Friends, que se aproveitou do subconsciente do público, já acostumado visualmente com as sitcoms, para fazer um sucesso estrondoso. E onde entra a tristeza nessa história toda? Ou melhor, o que é tristeza? A tristeza é um sentimento inerente ao ser humano que faz com que as pessoas se sintam tristes a partir de acontecimentos negativos e decepcionantes. Todos nós já ficamos tristes em algum momento da vida, seja pela morte de um ente querido, por uma briga com o namorado, pelo fim trágico de um filme, por uma derrota do time de coração e por aí vai. Portanto, a tristeza é algo natural e passageiro que aflora a partir de algum acontecimento. Quando esse estado persiste e não tem uma justificativa pontual, podemos dizer que essa pessoa está sofrendo de depressão ou de outras doenças psiquiátricas. Então, se acalme, pois Friends não te deixa depressivo, mas, já afirmamos logo de cara, te deixa triste. Aí você vai pensar, claro, existem momentos tristes na história. Pois é, esse é o primeiro ponto. Séries e filmes precisam unir várias emoções humanas em uma mesma história, até mesmo as mais rejeitadas, como a tristeza. Passagens tristes são comuns na maioria dos produtos audiovisuais de ficção, especialmente os que trabalham com o cotidiano, pois a rotina conta com muitos momentos tristes e é preciso deixar as histórias mais realistas, criando uma conexão com a audiência. E Friends tem muitas passagens que nos deixam cabisbaixos. Além disso, as características de programas seriados, em geral, podem fazer mal e gerar problemas muito maiores do que tristezas momentâneas, especialmente se você está acostumado com o formato de maratonas de séries. Maratonar Friends, no entanto, é algo normal na primeira vez em que assistimos ao programa. A partir da segunda vez, começamos a ver episódios esporadicamente, até fugindo de ordem. Entretanto, isso pode causar uma sensação triste que também ocorre durante as maratonas, a de tempo perdido. Friends pode servir como uma boa companhia televisiva para o seu horário de almoço ou para outro momento no qual você quer apenas um som de fundo para se sentir menos solitário ou ter uma dose saudável de entretenimento. Agora, imagine a situação. Você está de folga em casa e pode fazer várias coisas produtivas, como ler um livro novo, assistir a um filme inédito, conversar com as pessoas da casa, sair para dar uma volta, entre outras opções. Contudo, você está preguiçoso, desanimado e não muito feliz. O que você faz? Uma das opções é assistir por horas aquela série de comédia que você já viu milhares de vezes e sabe todas as falas de cor. Após assistir a alguns episódios, você pode até ter se divertido, mas existe uma grande possibilidade de sentir que perdeu tempo, tendo em vista que já conhecia tudo aquilo. Uma espécie de déjà vu intelectual de improdutividade. E tudo bem. A vida é feita de momentos improdutivos que nos relaxam, mas as sensações de inutilidade e procrastinação podem nos deixar tristes. Por sorte, como já dissemos, a tristeza é algo passageiro, mas que pode vir a ser recorrente ao assistir Friends, pois a série ainda tem outros elementos tristes que vão além do hábito e das passagens melodramáticas da história. A idealização de uma vida perfeita é um dos grandes problemas. Aí você vai ficar bravo e falar: o que tem de perfeição na vida dos 6? Eles enfrentam vários problemas. Sim, enfrentam. E quem somos nós para julgar as dificuldades do outro, mesmo que esse outro seja um personagem de ficção? Contudo, é fato que os 6 protagonistas possuem vidas muito privilegiadas e até mesmo incoerentes. Don't they teach vocabulary in Canada? They literally don't. Pedimos desculpas por usar o meme da série rival. Para começar, eles moram em uma área nobre de Nova York, ou seja, levam uma vida confortável
em uma das cidades mais desenvolvidas e desejadas do mundo. Muitas pessoas têm a vontade de morar em Nova York, e essa idealização deixa Friends ainda mais popular e, ao mesmo tempo, frustrante, pois a grande maioria não vai conseguir realizar esse sonho, especialmente com a rigorosa política de imigração de Donald Trump. E a frustração pode nos deixar, isso mesmo, tristes. Para piorar, o contexto dos personagens é um pouco incompatível com a realidade. E isso foi exposto no polêmico texto da Vice, como eles poderiam se manter em um apartamento com móveis sofisticados, televisões grandes para a época e, principalmente, uma vista panorâmica de Manhattan. Isso sem falar que eles passam dias tomando café e apenas se divertindo, deixando o trabalho e as obrigações da vida adulta de lado. Obviamente, os defensores mais radicais da série vão falar que é tudo ficção. E sim, vocês têm razão. Porém, como já falamos, uma obra cultural que não trabalha com a ideia de fantasia e fala sobre o cotidiano tende a ser mais parecida com a vida real. Friends cria um modelo de vida idealizado que é impossível para a maior parte de sua audiência mundial, levando em consideração contextos econômicos, sociais, políticos e geográficos. E o impossível é possível em obras de fantasia, desde que seja verossímil. Será então que Friends é uma sitcom de fantasia? Não é, mas existem sim pontos incoerentes com a realidade. E isso não é exclusividade de Friends. Outras séries de comédia, como How I Met Your Mother e The Big Bang Theory, sofrem com os mesmos contextos absurdos de vida. How I Met, por sinal, rivaliza muito com Friends, exatamente por também vender conceitos idealizados de nova-iorquinos, inclusive envolvendo relacionamentos. Apesar de ser mais forte na série protagonizada por Ted, a romantização de relacionamentos abusivos e de sofrimentos amorosos também existe em Friends. Inconscientemente, isso pode nos deixar tristes. Após conversarmos com alguns psicólogos, entendemos que essa romantização de dores por amor e a valorização narrativa de embustes, sim, falo do Ross, podem fazer com que as pessoas tratem relações ruins e possessivas como características fofas e naturais. E futuramente, isso pode nos deixar, sabe como? Sim, tristes e até mesmo doentes. Para completar o raciocínio em busca da tristeza causada por Friends, vamos ter que falar sobre relação parasocial. Basicamente, a relação parasocial ocorre quando existe um relacionamento unilateral, ou seja, alguém gosta de uma pessoa, mas essa pessoa não tem ideia desse sentimento. É muito comum esse tipo de envolvimento com fãs e celebridades, especialmente na era das redes sociais. Os fãs de Friends podem até ter um crush em algum dos personagens, mas não costumam cultivar uma relação parasocial com eles. Entretanto, existe uma conexão de carinho muito forte com os 6 protagonistas e receber notícias negativas sobre eles podem te deixar muito triste. Por anos você trata Chandler, Rachel, Ross, Mônica, Joey e Phoebe como seus amigos. Eles te fazem rir, chorar, ficar irritado e até ficar mais calmo. E o que você pode fazer por eles? Na teoria, absolutamente nada, pois eles não existem, são personagens ficcionais. Contudo, os fãs se esquecem disso em alguns momentos. Já noticiaram algumas vezes que o ator Matthew Perry sofre de depressão e dependência química, e a comoção do público foi gigantesca. Mas essa sensação de tristeza pela notícia foi realmente causada por uma preocupação com o ator? É bem provável que não. Não ficamos preocupados com o Matthew, e sim com o Chandler. Basta ver algumas das manchetes envolvendo a doença do ator. Pode ser duro ouvir isso, mas a verdade é que você não se importa com o Matthew Perry, e sim com o Chandler. Todas as suas lembranças são da vida do Chandler, e não do ator que o interpreta. Por assistir a série várias vezes e quase não ter visto outros trabalhos com os atores,
você cria um apego gigantesco aos personagens, mas não aos profissionais de atuação. Apesar disso, quando vemos alguma notícia negativa envolvendo esses atores, nós ficamos chateados. No nosso subconsciente, é o Joey que está tendo a série cancelada, não o Matt LeBlanc. A Mônica está se divorciando e não a Courtney Cox. O Ross foi esquecido por Hollywood e não o David Schwimmer. A Phoebe sofria com os padrões de beleza e não a Lisa Kudrow. A única exceção é Jennifer Aniston, pois ela virou uma grande estrela de Hollywood e teve outros papéis relevantes depois de Rachel, atuando, inclusive, ao lado de atores consagrados como Jim Carrey, Jake Gyllenhaal, Ben Stiller e até Adam Sandler, o ator que mais amamos odiar. Esses pequenos problemas dos atores de Friends, por mais que estejamos pensando nos personagens, nos deixam tristes, pois existe uma conexão muito forte com a imagem daquelas pessoas. E por ser uma série de grande apelo, essas notícias negativas envolvendo o elenco são recorrentes e viralizam rapidamente, algo mais difícil de acontecer com programas menos populares. Como já dissemos, os produtos da indústria cultural são criados para estimular as emoções mais diversas do público, independentemente da forma como fazem isso. Friends não é a única série que desperta tristeza nos fãs e ainda tem o mérito de conseguir despertar vários sentimentos em pessoas de gerações diferentes. E se depois desse vídeo você ficar triste quando for assistir Friends, sinta-se normal e saiba que essa sensação vai passar. A tristeza momentânea e pontual é fundamental para que o ser humano supere as perdas e as frustrações. A série já acabou faz tempo e sempre vai deixar saudade. Um sentimento que pode ser muito triste, mas que só se manifesta em quem já foi feliz um dia. Afinal, quando falamos de Friends, não costumamos nos lembrar do apartamento vazio da última cena, mas sim das piadas hilárias, dos momentos engraçados e daqueles 6 amigos que continuam ao nosso lado, mesmo tendo nos deixado há anos. Se você gostou desse vídeo e gosta de Friends, dê o seu like, nos deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos.